E vamos embora, pessoal, para os palpites de domingo. E hoje eles vão ser um pouco mais dinâmicos, porque o mercado de finalizações eu vou deixar no final com aquele bingo de odd 1.200 que eu falei para vocês. A gente começa hoje com o primeiro jogo do dia, jogo do São Paulo contra o Fluminense. O São Paulo chega numa boa toada depois do jogo ruim que ele fez diante do Flamengo. Ele conseguiu um empate e duas vitórias, uma delas fora de casa contra o Juventude, que foi no último confronto uma vitória muito importante. Dois jogos que o São Paulo também não sofre gols, então o lado defensivo do time com o Crespo já começando a corresponder aí, o time com forte poder de marcação. Hoje o time vai ter a mesma escalação diante do Juventude, a única dúvida é a defesa, já que o Sabino atuou para que Alan Franco tivesse aí um descanso, né? E ele, como ele jogou bem, o Alan Franco tá com dúvida, mas pode ser que ele acabe entrando se tiver 100% fisicamente, porque é um jogador de nível técnico melhor do que o Sabino. O time segue com os mesmos desfalques: Oscar, Luiz Gustavo, Caleri, Lucas, Ryan, todos eles aqui. E o São Paulo em casa precisa de melhorar o seu desempenho também diante da equipe do Fluminense. São Paulo nesse Brasileirão aqui, ele fez aqui já 7 partidas, né? Conseguindo aqui 3 vitórias, 3 empates e uma derrota que foi para o Vasco e outra derrota para a equipe do Mirassol. O desempenho precisa de melhorar aqui um pouquinho para o tricolor, mas vem de uma boa vitória diante da equipe do Corinthians. O adversário, por sua vez, é o Fluminense. O Fluminense, ele não vem numa sequência boa. O Fluminense, nesse campeonato, desde a volta do Mundial de Clubes, ele ainda não conseguiu vencer. Ele fez 3 partidas e perdeu simplesmente as 3. Ou seja, hoje ele vai ganhar o empatado do São Paulo, né? Porque o São Paulo gosta de se complicar contra essas equipes que não vêm em boa fase. Mas o Fluminense, mais uma vez, tem problemas, né? O Renato perdeu aí o zagueiro Inácio, que sofreu uma lesão. E a ausência dele faz com que o Renato não possa usar a formação de 3 zagueiros, que foi um diferencial do time no Mundial de Clubes. Então o time vai ficar sem esse jogador e vai ficar um pouco mais exposto, né? Deve ter o Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, com a frente tendo aí o Serna, o John Kennedy e o Cano. O Cano, que é um jogador que finaliza bastante, um jogador interessante, mas o Fluminense tem tido dificuldades no lado ofensivo, tanto que passou 2 jogos em branco e defensivamente tem sofrido gols e hoje tem um pouco de dificuldade. O cenário aqui, pessoal, para a melhor dica do dia, na minha visão, é o empate no do São Paulo, protegido em caso de empate, contra um time que está sólido no lado defensivo, tem sofrido poucos gols aqui recentemente, diante de um Fluminense que está jogando mal fora de casa nesse Brasileirão, só conseguiu vencer aqui o Internacional e o Corinthians aqui, mas nesse jogo do Corinthians foi amassado, nem sei como que venceu, a sequência não é muito boa e muitos jogos do Fluminense passam em branco, então nos jogos brasileiros já são 1, 2, 3, 4 jogos em branco. O viés de melhora do São Paulo é interessante, só perdeu os 2 jogos, bem defendido, então o empate nulo aqui é o mercado mais interessante. O mercado de escanteios aqui também é interessante pro lado do São Paulo, principalmente, marcando muitos escanteios e com o Fluminense sofrendo muitos cantos também, então essa dica aqui é a mais interessante na minha visão. Como eu falei para vocês, o mercado de finalizações eu vou deixar lá pro final do vídeo com o bilhete aí, para não ter que ficar com 2 bets dependendo, né? Porque se eu mando finalizações individual aqui, depois mando lá, fica tudo dependendo de um jogador só e vem um jogador que não finaliza, dá 1, 2, 3 heads. Eu não gosto de pautar as minhas dicas assim. No segundo jogo, pessoal, a gente tem aqui o Cruzeiro recebendo a equipe do Ceará. É um super favoritismo aqui, né, com o Cruzeiro liderando a competição, fazendo um campeonato muito sólido, diferente do que se esperava. A chegada do Leonardo Jardim botou o Cruzeiro realmente em outro patamar, ele chamou o grupo, barrou alguns jogadores, conseguiu dominar o vestiário e o Cruzeiro está fazendo um jogo aí realmente muito sólido, é um dos líderes em finalizações e também um dos líderes no mercado de escanteios, eu tenho sempre ressaltado isso, a média de escanteios do Cruzeiro está sendo absurda, 6.2, no geral se bobear até aumenta a média do Cruzeiro aqui, ó, uma média realmente muito interessante desse time aqui mineiro, né, que vem com uma sequência realmente muito forte, então a média 6.2 dos jogos em casa. O time para o jogo de hoje aqui, ele vai ter o jogo de Copa do Brasil no meio de semana, então assim, pressão, mas as linhas esticadas para o Cruzeiro como super favorito, o time pode até fazer um golzinho, sair na frente e dar uma administrada, tá? Na lateral direita, o Fagner volta depois de ter se ausentado diante do jogo do Corinthians pelo fato de ter que pagar multa, pertencer ao Corinthians e tudo mais. No meio, a possibilidade do Eduardo ganhar uma chance. No ataque, o Caio Jorge pode ser poupado, tá? Com o Gabigol entrando, Caio Jorge por conta de Copa do Brasil também. Então o Cruzeiro, ele vem forte para esse jogo, mas com alguns asteriscos, tá? Então, handicap pro Cruzeiro e tudo mais, isso tudo eu fico com um pezinho atrás no confronto de hoje, tá? O Cruzeiro vem de empate aqui diante da equipe do Corinthians, né, no jogo fora de casa, mas já uma sequência invicta já de 10 partidas. Do outro lado, a gente tem o Ceará, que vem numa sequência negativa, 3 jogos sem vencer. A gente pegou aqui o 0,75 do Paixões do Mirassol no último confronto, e pro jogo de hoje, o técnico Léo Condé vai ter o retorno aí do Matheus Bahia, que é o lateral
lateral aí da equipe titular. Ele estava suspenso na última rodada e hoje também deve voltar o Fabiano Souza. Todos esses dois não jogaram o confronto. A frente vai ser composta pelo Pedro Henrique e pelo Pedro Raul. O Ceará está tendo problemas no lado ofensivo, não pelo fato de criar, porque o Ceará consegue criar muito e fazer muitas finalizações. Inclusive, a gente quase pegou a nossa bet de hoje, né? Foi justamente finalizações do Ceará. E o grande ponto aqui essas finalizações não estão sendo convertidas em gols. Então o Ceará, ele cria, chuta, mas a bola não entra. Mas a projeção é de melhor. O Ceará eventualmente vai conseguir marcar aqui. O árbitro desse jogo é o Rafael Claus, é sempre bom ressaltar, um treinador que sempre a média de cartões muito baixas e as médias de gols aqui sofridas pelo Cruzeiro muito baixas, mas pelo lado do Ceará também marcando baixas aqui. Pessoal, o que eu mais gosto nesse jogo, por mais que as linhas estejam under nesse jogo, é o mais de 1.5 gols. Eventualmente eu acho que essas bolas do Ceará vão acabar entrando. O Cruzeiro, ele tem um poderio ofensivo muito grande, então a gente pode contar tanto com 2 gols do Cruzeiro com 2 gols para cada lado. Se porventura você preferir entrar ao vivo no Cruzeiro também, pode ser uma dica interessante, ou inclusive ficar de olho lá para poder enviar no meu canal também, mas eu acho que o mais de 1.5 vem primeiro, tá? Então eu vou dar preferência para este mercado. As 2 dicas ao vivo, eu não pego o handicap do Cruzeiro pré não, e fico, como eu falei, com o pé atrás por conta dessa poupada na Copa do Brasil. Mas vou deixar um bilhetinho aqui na pressão do Cruzeiro no primeiro tempo também, porque aí a gente pelo menos tem uma bet pré aqui nesse jogo. Finalizações, cantos do Cruzeiro que tá tudo com média alta e puxar um pouquinho para baixo, média do Ceará, que também são interessantes. No terceiro jogo, pessoal, a gente tem aqui o Internacional recebendo a equipe do Vasco. E o Inter, ele está crescendo na competição, tá, pessoal? O Inter, ele está cada vez melhor, ele não está jogando o futebol mais vistoso, mas ele já vem aqui de 3 vitórias. Ganhou de 1-0 do Vitória, ganhou de 1-0 do Ceará e ganhou de 2-1 do Santos. Ponto positivo que ele não sofreu gols nesses 2 últimos jogos em casa e diante do Santos acabou sofrendo, mas balançou as redes aí 2 vezes. Para hoje, o time perdeu o Vitão, que é um jogador importante aí. O Gabriel Mercado vai acampar, ganhar uma oportunidade na zaga, mas é um setor aí que vinha forte, desfalcado, então as chances do Inter tomar um gol sempre acabam aumentando, mas o Rocher vem jogando muito bem. De resto, o mesmo time aí que enfrentou e derrotou a equipe do Santos, com Alan Patrick jogando muito bem, Carboneiro que marcou o gol e também o Borré, que é um atacante de qualidade. Eu gosto de chamar atenção também para as finalizações do Wesley, um jogador que consegue produzir bastante, tá? E um jogador que eu fico de olho. Outra coisa que é interessante aqui no Internacional, ó, é a média de escanteios, a média alta de escanteios aqui, e nos jogos em casa, tá? Ele também consegue produzir muitos escanteios. Essa média do Cruzeiro aqui no Brasileirão, só 6.1 no geral, pegando Copa do Brasil e tudo mais, a média é ainda maior. Mercado de gols aqui também muda totalmente, né? A gente viu o Inter marcando poucos gols no geral, mas em casa com um ataque muito sólido e uma defesa interessante também, e o Vasco sofrendo muitos gols, o Vasco que é um visitante fraco nessa competição. O Vasco chegou aqui pressionado para essa partida também, os resultados não estão aparecendo. Fora de casa ele até conseguiu vencer o São Paulo aqui no último jogo, no dia 12, né? Isso foi antes da parada, mas depois, desde que voltou, o Vasco não conseguiu vencer. Derrotas para Botafogo, empate diante do Grêmio e foi esses os resultados do Vasco até o momento, né? O time também tem um desfalque na defesa hoje, o João Vitor tá fora aí por suspensão, deve jogar o Hugo Moura, que vai ser improvisado, então assim, o setor do Vasco aí me deixa bastante com o pé atrás. O Coutinho GB segue no departamento médico, também não jogam, e o Thiago Mendes é o único reforço aí que vai estar à disposição. À frente vai ter o Ryan, Nuno Moreira, David e o Veguete, tá? O Vasco é um time interessante em termos de produção, consegue finalizar, consegue criar, mas defensivamente, depois que ele toma um gol, como quase todos os times do Diniz, ele fica muito em risco. 2 mercados para poder ficar de olho aqui também, tá? Primeiro deles, handicap menos 0,25 do Inter ao vivo, que pode eventualmente ser um dupla chance caso saia atrás, e obviamente o mercado de gols também, o mais de 1.5 gols aqui também recomendado nesse confronto, com 2 gols do Inter e eventualmente um gol pro Inter e um gol do Vasco. O Inter gosta de se complicar nesses jogos em casa também. Para ser sincero, achei um pouquinho exagerado esse favoritismo do Inter, embora o Vasco não esteja jogando bem. Então vamos aí nos mais de 1.5 gols, eventualmente um menos, um dupla chance do Inter caso ele saia atrás também é outro mercado para a gente poder ficar de olho. Pessoal, nesse olho eu vou ficar bastante de olho nas finalizações do Ryan. Olha a média dele nos últimos jogos desde a chegada do Diniz, 3,75. Então, finalizações dele 1,5 para um bilhete aí, e eventualmente uma no gol aqui, é interessante, tá? Do lado do Internacional, eu gosto das médias do Wesley aqui, pelo menos 2 finalizações dele também, apesar de não ter batido no último jogo diante do Ceará, ele tá com pelo menos 3 chutes aqui, então 2 dele também é interessante pro jogo de hoje. O Bahia recebe o Juventude e vai querer curar aqui a ressaca da eliminação na Sul-Americana. O time foi derrotado por América de Cali.
Pelo visto, não fazia planos do Bahia ir longe nessa competição, porque o time poupou na ida, na volta não se mostrou muito imbuído não, mesmo atrás não conseguiu finalizar muito e o foco está aqui em defender a invencibilidade de 4 jogos no Brasileirão aqui. O Bahia chega para esse jogo com algumas mudanças, né? O Gabriel Xavier vai assumir a vaga do Ramon Mingo, que está suspenso, e no meio o Everton Ribeiro, que cumpriu suspensão no último jogo, ele vai voltar. Também a chance aí do William José, o atacante que vinha sendo muito produtivo, jogar aí os 90 minutos e ele vem sendo um jogador muito efetivo no ataque, muito mais do que o Juba e muito mais do que outros aí do setor ofensivo. O time não pode contar com o Gilberto, com o Thiago, com o Cano, com o Eriksen e com o Fred Lippert, além do, obviamente, do Ramos Mingo que eu já mencionei com vocês. O time do Bahia é um dos times mais sólidos que a gente tem dentro de casa nesse Brasileirão. O time tem uma campanha muito forte aqui do momento, com 7 jogos, né? Vencendo 5 e empatando 2. Então, um time muito produtivo no lado ofensivo. Do outro lado, a gente tem aqui um Juventude que, cara, eu acho que vai ser um dos prováveis rebaixados aqui desse campeonato, porque o time não tá conseguindo jogar muito bem, mesmo em casa, né, que é onde era a sua força. O time acabou de ser derrotado pro São Paulo e a toada é muito negativa, são 7 derrotas nos últimos 10 jogos. Por piorar, hoje o Tencate tem 3 titulares que estão fora por conta de suspensão, o Marcos Paulo, o Kaique e o Gilberto. Então, um time que já é frágil, ele fica ainda mais minado. O Gabriel Veron deve ser o titular aí, com o Lucas Fernandes também entrando entre os 11 iniciais, o Lucas Fernandes que veio na janela. O time do Juventude, como eu falei com vocês, é um time que tem um ataque frágil, que não está conseguindo corresponder muito bem no lado ofensivo. Fora de casa tem sido não só derrotado, como goleado. Ele já tomou aqui handicap em 1, 2, 3, 4, 5 dos 6 jogos que disputou. Então o Bahia, para poder vencer ao vivo aqui, é o mais indicado. Eventualmente um dupla chance sai atrás, qualquer coisa do Bahia, 1,70 ou mais pode pegar, porque o Bahia é muito forte. E agora com a torcida apoiando nessa eliminação, ressaca de Sul-Americana, o time vai vencer o Juventude aqui e é o meu palpite para este confronto. Para poder finalizar o Brasileirão da Série A, a gente tem o Flamengo contra o Atlético Mineiro, confronto que vai se repetir na Copa do Brasil muito em breve. Então os treinadores aqui têm que ver como é que eles vão montar os times, o que eles vão mostrar. Fato é que o Flamengo ele é realmente grande favorito, não só pelo desempenho geral, como desempenho em casa também. São 6 vitórias nos últimos 8 jogos e eu quero destacar o lado defensivo do Flamengo. 7 jogos em casa seguidos que o Flamengo não sofre gols. Então, esse é um ponto muito positivo para este Flamengo, tá? Para o jogo de hoje, o time novamente também tem alguns desfalques aqui. O time vai ter a volta do Alan e do Plata, né? Que ficaram fora do último jogo, mas mais uma vez, não pode contar com Danilo, Alexandre, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz e o Michael. À frente vai ter o Bruno Henrique e pode ter o Pedro durante o confronto aí também. Olho nele, tá? E eu gosto também do Luiz Araújo, jogador que tem produzido bem. O Flamengo é um time muito forte, né? Um time muito interessante, que consegue volumar bem e vai pegar um Atlético que chega aqui, além dos problemas de bastidores, o Atlético ele chega desgastado porque fez um jogo onde teve que correr bastante para poder tentar tirar uma desvantagem do Bucaramanga, que fez um gol, não conseguiu criar tanto assim. A impressão do Atlético é que o Atlético jogou um pouco meio a moda daquele jeito, né? E conseguiu sua classificação graças a uma atuação espetacular do Everson. O Atlético desperdiçou 2 pênaltis, mas o Everson foi lá e pegou 2. O jogador do Bucaramanga desperdiçou mais um e ele foi lá e ainda fez o gol de pênalti. Então ele botou realmente o Atlético embaixo dos braços, né? E classificou esse goleiro que é um goleiro lendário para a equipe do Galo. Mas o Galo tá desgastado, né? Uma sequência grande. Hoje o Lianco também tá suspenso e o Igor Rabelo deve ser o titular. O Ivan Roman segue por fora na disputa, jogador que pode despontar, tá? No meio-campo, o Alan Franco retorna ao time. Eu vou inclusive falar dele no mercado de especiais com vocês hoje. O Biel recém-contratado também pode ser opção e pode entrar durante a partida. Gustavo Scarpa, Coelho, Hulk e Rony vão ser os jogadores de frente. É bom lembrar que o Guilherme Arana e o Patrick seguem suspensos e o Dudu pela punição do STJD. Como eu falei, o Atlético ele vem aqui, obviamente, para poder fazer um jogo aqui de contra-ataque, de transições. É um ponto forte do Atlético, mas o Atlético não vem jogando bem. Então esse favoritismo do Flamengo aqui, ele é justificado. Não para poder pegar uma odd de 1,45, mas uma vitória do Flamengo ao vivo aqui é o que eu mais indico, tá? Eu não vou pro mercado de gols aqui, porque o Flamengo tá com uma defesa muito sólida, tá? E os jogos do Atlético tendem a ser um pouco mais movimentados. Pressão do Flamengo se sair atrás também, dupla chance, cantos aqui, eu gosto bastante e vou até deixar um bilhete aí na tela também de finalizações e cantos do Flamengo no primeiro tempo. Eu acho que o Flamengo tem boas chances hoje de atropelar o meu time, que é o Atlético Mineiro. Eu não tô muito esperançoso não, tá? E vai ser a terceira derrota seguida do Galo no Brasileirão. Alerta aqui, beleza?
E como eu disse para vocês, tem uma dica especial hoje no mercado de desarmes lá da 365. Desarmes do Alan Franco, ó, ele que retorna hoje, tem 2 a 3 desarmes aqui, então 2 desarmes, escadinha, 2, 3, 4 desarmes do Alan Franco hoje. É bem interessante porque tem grande chance do Flamengo ter muito mais posse e ele ter que trabalhar bastante. Então esses desarmes aí do Alan Franco eu gosto muito. Pessoal, tava editando o vídeo aqui e vi que deu um probleminha aqui na hora dos desarmes do Alan Franco e dos jogos da Série B. Eu vou passar rapidamente aqui os palpites, tá? Eu vou no Curitiba ao vivo diante da equipe do Amazonas, a gente já tá muito atrasado, Curitiba querendo se recuperar de 2 jogos sem vencer, contra o Amazonas que é um dos piores do campeonato, Coxa em casa tem uma defesa muito sólida, o Amazonas marca poucos gols, então vamos no Curitiba ao vivo aqui. Jogo do Volta Redonda contra o Vila Nova, eu vou no dupla chance do Vila Nova, eu sei que o Volta Redonda vem bem em casa, mas eu acho esse time muito fraco e o Vila vem no viés melhor interessante, então acho que as cotações tinham que estar um pouquinho mais equilibradas aqui. O Vila não é um mandante de primor, mas os jogos recentes eu agradei bastante, então eu vou nesse dupla chance do Vila aqui. Para poder finalizar, eu vou pegar gols no América e Atlético Paranaense, pelo menos um gol aqui, ou mais de um gol asiático, tá? Os dois times numa situação muito complicada, as duas defesas são uma peneira, então eu vou nesse mais de um gol ao vivo aqui. Para poder finalizar, pessoal, odd 1.250, eu acertei na semana passada, né? Odd 17,950 nesses mesmos mercados, aumentada 365 de 2 chutes a gol dos principais atacantes e ambas marcam. Peguei Caio Jorge, Pedro Raul, Ceará e Cruzeiro, ambas marcam. Luciano e Cano, São Paulo e Fluminense, ambas marcam. E Inter e Vasco, Alan Patrick e Veguete, 2 chutes a gol e ambos marcam também, tá? Então esses são os meus palpites para este final de semana. Desculpa a correria, vamos que vamos, bora para casa e que seja aí um excelente domingo para todo mundo.